Olá, estamos no ar com mais um episódio do Saúde Conecta, o podcast da RV Imola. E hoje a gente vai entrar num universo muito comum que chega aí até você no dia a dia, no controle da sua casa e sai da área só logística. É o cuidado com os medicamentos termosensíveis. Não sabe o que é ainda? Mas você já vai descobrir. Insulina, medicamentos oncológicos e as famosas canetas emagrecedoras entram nessa categoria de medicamentos termosensíveis. E para falar sobre os cuidados que você, paciente, cidadão, consumidor final, precisa ter também no controle e no armazenamento desses medicamentos, hoje recebemos a Adriana Oliveira, farmacêutica de formação, diretora de qualidade da RV Imola e atua diariamente para que esse produto chegue com qualidade e com eficácia aí na sua mão. Bem-vinda, Adriana. É um prazer estar aqui de novo conversando com vocês e podendo falar um pouquinho de qualidade, de medicamentos, enfim, desse mundo farmacêutico que parece complicado, mas está mais perto da gente do que você imagina. Adriana, vamos começar? Tentei falar um pouquinho, né, do que é medicamento termosensível, mas vou passar a palavra para você nos explicar o que é e quais são as categorias que entram nesse termos termosensíveis. Do ponto de vista farmacêutico, basicamente todos os medicamentos são termosensíveis, expostos a a definição é todo medicamento, todo produto que exposto a uma condição climática diferente daquela para a qual ele foi desenhado, vamos dizer assim, ele sofre alguma modificação. Então, basicamente todos os medicamentos são termosensíveis. No dia a dia, o que a gente considera termosensíveis? Aqueles que, se ficarem fora de um range específico, né, de uma faixa específica de temperatura, eles sofrem alteração. Então, a gente está falando daqueles medicamentos que precisam ser mantidos de 2 a 8 e... Recentemente, a gente tem falado muito também dos medicamentos que têm que ficar mantidos em temperatura ambiente, sendo que temperatura ambiente, mesmo no Brasil, não é 50 graus. Sim. É 15 a 25, 15 a 30, e que requer um cuidado muito específico, porque 2 a 8, todo mundo já liga o alerta, tá bom, geladeira. E 15 a 25, esses são também termosensíveis, porque eles podem degradar quando a temperatura tá fora, se tiver uma aspirina numa temperatura constante de 50 graus, ela vai mudar de cor. Tá. Então, ela já vai ter passado por algum processo. Então, termosensível é tudo aquilo que, quando tiver uma influência da temperatura, pode ter uma alteração. No nosso dia a dia, você falou alguma aspirina, mas esses que são específicos dentro da geladeira, que vamos dizer que é um controle mais criterioso. O qual no dia a dia ele tá dentro dessa categoria? Bom, a gente tem as famosas canetinhas, que acho que é o que está, né, no auge do momento. Todos eles são medicamentos que não podem ficar fora da temperatura. As insulinas, que é uma coisa que tem muito no nosso dia a dia também, que muita gente utiliza, que não pode ficar fora da temperatura. Vacinas, que também são muito críticas, e vacinas ainda tem um agravante, que se ela ficar muito gelada também, se ela congelar, ela também perde eficácia. E normalmente os remédios para tratamento de câncer, para essas doenças mais raras, tudo que é mais recente, feito com biotecnologia, em geral tem que ser mantido em temperatura controlada de 2 a 8. E quando essa temperatura ela não é respeitada, essa específica, né? A gente está falando em insulina, que é um público, né? Eu não sei, não pegamos aqui os dados da população que tem diabetes, que é uma doença crônica, né? E tem que fazer o consumo dessa insulina diariamente. E quando esse medicamento ele sai desse range, você falou que não é um específico, acho que varia um pouco de medicamento para medicamento. E o que acontece quando ele foge? Porque não é só deixar, né? É manter, é isso? Eu tava vindo para cá pensando exatamente um pouquinho sobre o assunto, eu tava pensando no iogurte, eu acho que é um bom parâmetro de comparação pra gente. Quando você vai no supermercado, o iogurte tá numa geladeira. Sim. Imagina-se que essa geladeira esteja em torno de 10 graus. Perfeito. Você pega esse iogurte e você leva para tua casa. É lógico que o fato de você tirar da geladeira de 10 graus e colocar só numa sacolinha aí dentro do carro e ir até a tua casa, ele não vai estragar. Ele vai continuar dentro da validade. Mas se você pegar e esquecer essa sacolinha dentro do carro, for fazer
todo o seu corre do dia a dia. Meio-dia, 3 horas da tarde, sei lá, você foi no mercado 8 horas da manhã, lembrou do iogurte. Quando você for pegar esse iogurte, ele já não está mais próprio para o consumo, porque você tirou ele dessa temperatura. No caso do iogurte é fácil, a tampinha vai estar estufada, você não vai consumir, o medicamento não. E aí você fala, tá bom, então eu vou colocá-lo de volta na geladeira, que aí ele vai voltar. Não adianta, o iogurte não volta. Ele vai continuar com a tampinha estufada e azedo. O medicamento é a mesma coisa. Se ele tem uma temperatura específica, se você tirar dessa temperatura, ele vai se degradar. Se você tiver sorte, ele vai degradar e não vai fazer efeito. Que bom, ele não fez efeito. Tomei, gastei uma fortuna, né? Ou às vezes fiquei na fila do SUS para conseguir a insulina e tomei, ela não fez efeito. Esse é o melhor dos cenários. Por quê? Esta mudança de temperatura, ela promove uma quebra, né? É o termo técnico, né? É uma molécula. Sim. Essa molécula, ela fica numa temperatura, tem que ficar numa temperatura. O aumento da temperatura faz ela se quebrar. Quando ela quebra, uma molécula vira outra molécula. Esta outra molécula, que a gente farmaceuticamente chama de produtos de degradação, esse nome bonitinho é para dizer o quê? Que essa substância que era para, no caso da insulina, controlar a minha diabetes, ela pode ter gerado outros produtos que podem me causar mal. É óbvio, é lógico que a indústria farmacêutica se preocupa muito com esses subprodutos e a gente não vai tomar nada que mesmo fora da temperatura vai causar algum problema muito sério. Mas você tomar um remédio e ele não fazer efeito, já é muito crítico. Né? E eventualmente ele ter algum problema. Então, é muito séria essa questão da temperatura. Se a gente compra uma insulina, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, com o local que eu vou armazená-la. Não dá para deixar na porta da geladeira. Porque a porta da geladeira é o que eu mais abro o dia inteiro e fica aberta. E aí você grita com um, grita com o outro, fecha a porta. E a porta ficou oscila aberta. Oscila bastante essa temperatura. Então, todos esses cuidados a gente tem que ter. E é esse o cuidado que a indústria tem e que a gente também, como operador logístico, tem que ter. Então, um medicamento fora da temperatura ideal, ele pode causar, desde da sua ineficácia até algum outro problema maior. Aí você imagina, a gente às vezes faz um esforço danado, né? A gente fez uma campanha de vacinação nas ilhas, umas ilhas que tem aqui no litoral sul de São Paulo, na ilha de Cananéia, que é uma ilha que você tem que pegar barco para chegar, vai uma vez, né, por semana, todo o serviço de saúde lá, você movimentou, tirou o médico, tirou o enfermeiro, tirou o farmacêutico, levou o barquinho, enfim, a população se reuniu toda ali para receber essa vacina, e eu não estou falando de um caso isolado, se a gente olhar o Brasil inteiro, tem vários locais assim. Aí você chega lá com a vacina, que bom, mas a vacina está fora da temperatura. Você leva insulina, a insulina está fora da temperatura. Então, todo esse esforço que você fez foi em vão. E é ótimo você falar nisso, porque entra no nossa questão de que o Brasil é muito grande, né? E em território, você acabou de citar um exemplo. Como que a gente lida como empresa para conseguir chegar, né? Porque ele vai desde a indústria farmacêutica, essa preocupação, passa por toda a cadeia, entra na parte da operadora logística, que é a nossa especialidade, para chegar nesses lugares remotos. Como que isso funciona? Levar a saúde para todo mundo, não importa onde. Olha, Tati, já tem... eu tenho mais de 30 anos de formada e os últimos 15 anos na RV dedicado especificamente a essa questão de cadeia de frio, né? E aí a gente descobre o quão carente a gente é nesse sentido. Porque as pessoas ainda têm uma crença de que é só colocar um pouco de gelo. Aí se for mais longe eu ponho um pouco mais de gelo, se for mais curto eu ponho um pouco menos de gelo e tudo bem. E não é assim. A gente, na RV, para que a gente garanta, né, que a vacina vai sair... a gente faz toda a ponta, né? A gente pega lá na indústria, armazena e entrega em todos os locais que precisa, né? Lá dentro do hospital, no CD da prefeitura, no CD do estado, no postinho, enfim, em todos os locais que precisa ter medicamento. Para que a gente faça isso com segurança, então a gente tem toda uma estrutura por trás. Então é desde da preocupação de como que a minha câmara fria está funcionando. Então para isso eu tenho que fazer testes, eu tenho que garantir que ela fica estável, que não vai ter nenhuma oscilação de temperatura.
Aí eu tenho que monitorar isso, e aí eu tenho monitores online para que antes dela excursionar, ela já começa a me avisar, Dá sinais. dá sinal de que pode ser que ela saia. Então a gente trabalha muito preventivamente. Então, se eu tenho que ficar com produtos de 2 a 8, eu já com 6, eu já começo a olhar e falar, pera, tá 6, tá alto. 7, meu Deus, ainda não excursionou, mas vamos correr, vamos fazer alguma coisa. Então, isso tudo é pensado, é planejado, é definido um plano de contingência efetivo. Aí eu tenho outro desafio, que é tirar de dentro do meu CD e levar para todos esses locais. Aí eu tenho que ter, então, um carro que esteja adaptado, que seja refrigerado e que também tenha o mesmo cuidado, os mesmos estudos, o mesmo critério da câmara fria. Então, eu faço teste, eu faço qualificação, que é o estudo para garantir que aquele veículo vai segurar em todas as condições, naquela temperatura. E eu tenho ainda um outro cenário, que é onde eu não consigo mandar o caminhão, porque não dá para eu mandar o caminhão lá para a Ilha de Cananéia. Sim. Não dá para eu mandar o caminhão lá para a cidadezinha que fica na margem do Rio Amazonas. E aí a gente tem parcerias com empresas que têm caixas, que são caixas diferente da caixa que eu levo de isopor para a praia com refrigerante, que eu ponho lá um pouquinho mais de gelo, porque hoje está quente, eu vou pôr mais gelo. Sim. Essa caixa a gente faz estudos para saber quanto tempo ela vai aguentar naquela configuração. Então, a quantidade de gelo ela é definida, a gente faz estudo, a gente envia material para teste. Então, tem todo uma suporte, tecnologia, tem toda uma né? tecnologia que a engenharia suporta a gente para isso, para que a gente tenha certeza de que aquela caixa de isopor com aquele gelo, ela vai ficar por 96, por 100 horas, por 24 horas, naquele range de temperatura. E ela só vai começar a subir a temperatura depois que eu já entregar o medicamento. E aí a gente tem que saber também o que eu vou fazer caso essa caixa quebre. Eu tenho que estar com tudo isso mapeado. Então, é um trabalho muito sério, muito criterioso. Aí a gente passa pelo treinamento do meu agente, porque também eu entrego na companhia aérea, e aí ele vai entregar lá na ponta e tem um agente, né, que é uma outra pessoa, um terceiro trabalhando para a RV, que vai pegar essa caixa no aeroporto e levar e entregar lá no hospital de Itaperapecó da Serra, né, que é a minha cidade fictícia favorita. Então esse cara lá de Itaperapecó da Serra, ele tem que saber também o que ele vai fazer com essa caixa. Então, a gente tem o treinamento, a gente manda um vídeo de treinamento para ele. Toda essa carga vai monitorada com monitor de temperatura para que a gente garanta que, de fato, o que chegar lá na ponta, para aquele cidadão, a gente não entrega direto para o cidadão, mas para o serviço de saúde, sim, chegue com a mesma qualidade do medicamento que está saindo do laboratório. É um trabalho, é uma missão. É um trabalho diário. E você falou muito bem disso, de um plano de contingência, enfim, de tecnologia, de um estudo de quantidade com a questão do volume de gelo ou não, a temperatura. Então, não é tão simples assim e não é qualquer transporte, né? Ele, de fato, é um transporte que precisa ser especializado para esse fim. Sim, é um transporte que tem que ser especializado, não é colocar, como eu falei, não é só colocar dentro da caixa e não é qualquer veículo, né? Ele passa por toda uma qualificação. Não é qualquer veículo, não é qualquer caixa, não é qualquer profissional. Sim. Por trás disso tem que ter uma equipe treinada, uma equipe que sabe o que está fazendo. Então, a gente tem uma questão de treinamento muito grande, porque uma pessoa que não saiba lidar com isso também põe todo o meu serviço a perder. Então, é uma questão de treinamento constante, de desafios constantes e, principalmente, de estar pronto para o que der errado, porque as coisas dão errado. A caixa pode quebrar, né? Eu não vou entrar no avião e carregar essa caixa no avião. E se acontecer alguma coisa, o que eu faço? Levo para onde? Faço o quê? Como é que eu faço a troca? Então, eu tenho que ter o gelo na temperatura... E o gelo também, ele a gente fala gelo, né? Mas na verdade são os elementos frios que tem alta tecnologia. Sim. Ali, tanto os icefons, os PCMs e vários parceiros que tem toda uma tecnologia ali que a gente tem que garantir. Então, se eu pegar aquilo e não maturar o tempo certo, não deixar dentro do freezer, né? Quando eu falo maturar, é deixar dentro do freezer para ficar Sim. pronto, né? Se eu não deixar no tempo certo, ele também não vai fazer o efeito. Ele tem uma durabilidade, não é um gelo que a gente põe lá para colocar no refrigerante, né? Ponho água e boto lá para congelar, mudar Não é. Ele tem tecnologia, porque este gelo da geladeira, ele teria uma durabilidade muito, muito rápida. Eu poderia
né? Você monta uma caixa de isopor, Vai de derreter. manhã, na hora do almoço, ele derrete. E outra, molha o produto. Tem aí o mito de pôr em sal grosso, não tem umas coisas assim pra que... você baixa... Não é isso, né, gente? Tem tecnologia, tem profissionalismo aqui. Não. É um produto específico, é um tipo de gelo específico. Hoje, quando a gente vai na farmácia, quando a gente vai nessas da Iso, a gente até acha alguma coisa parecida, né? Uns gelinhos azuis. É aquilo, mas aquilo assim... Digamos que aquilo é um Fusquinha e o que a gente tem na mão é uma Mercedes, daquela assim, top. Ele também, aquele gelinho também segura, mas aquele gelinho é para eu levar da farmácia para minha casa. Pequenas distâncias. Ela não vai... A gente fez alguns testes com aqueles gelinhos, ele segura algumas horas. A gente está falando de produtos hoje no mercado que seguram uma temperatura numa caixa de 100 horas. Que é o suficiente para eu sair de um CD aqui em São Paulo e entregar no Norte, Nordeste, com todas as paradas e trocas de avião. É um produto que eu tenho que saber como é que esse produto se comporta em todas as situações adversas. Então, eu tenho que garantir, por exemplo, se eu for mandar no avião, eu tenho que garantir que chegou no aeroporto, assim como a nossa carga vai ficar ali na pista esperando para carregar, a carga refrigerada também. Sim. Então, essa caixa, ela tem que, muitas vezes, ela vai ficar lá no sol, meio-dia, em Belém do Pará, que é bem fresquinho, né? Meio-dia, tem uma temperatura bem gostosa. Padrão Europa agora, né? Padrão europeu agora, com um sol a pino. E aí, depois, na sequência, essa caixa vai entrar no avião, que vai subir, lá em cima a temperatura é negativa, muitas vezes. Então, tudo isso... A gente tem que testar e tem que garantir que dentro da caixa vai continuar de 2 a 8. Então, isso requer parcerias adequadas, lógico, né? A gente não faz isso sozinhos, mas requer um material muito bem testado, muito bem avaliado, para que a gente garanta tudo isso. Adriana, e se, apesar de todo esse aparato, todo esse protocolo... E considerando, como você disse, o nosso país, que aqui, né, no Sudeste, ele vai ter uma temperatura, você chega no Nordeste, é uma outra temperatura, no Centro-Oeste, e se der errado, deu esse alarme aí de que saiu da temperatura, qual que é o protocolo, como que é a nossa conduta? Bom, o protocolo a gente precisa, a primeira coisa, a única pessoa que pode dizer se o produto está bom ou não é o laboratório. É o detentor do registro, é aquele que tem o nome na caixinha. É só aquele farmacêutico que pode dizer isso. A indústria, ela faz alguns testes, que a gente chama de teste de estresse, que é pegar, quando você vai submeter um produto para registro, você simula isso numa câmara climática. Você pega aquele produto e você coloca em todas as temperaturas que podem acontecer. Para baixo, para cima, e você coloca numa temperatura de 50 a 60 graus para ver o que vai acontecer. Então, a indústria tem todo este mapeamento. A indústria sabe exatamente o limite, até onde eu posso ir com aquele medicamento, quantas horas ou minutos, ou enfim, qual o tempo e qual a temperatura. Qual que é a nossa responsabilidade? É monitorar todo este percurso. Quando acontece um problema, um desvio, a gente tem que imediatamente informar o laboratório. Olha, o medicamento X ficou de tal hora até tal hora, sob a temperatura máxima de tanto, e aí por isso a gente tem os registradores de temperatura que fornecem a informação a cada 5 minutos. Então é muito preciso isso. Então eu sei exatamente o tempo que aquele produto ficou exposto e a temperatura máxima que ele chegou, ou mínima que ele chegou. Com essas informações, né, por isso que é muito importante, mesmo, deu errado, tá bom, deu errado, mas eu ainda tenho que preservar esse produto, tenho que trazê-lo de volta nas condições corretas, porque com essas informações, o laboratório vai ter condições de olhar, então tá, esse teste que é deles, a gente não tem acesso, dentro desse teste que eu fiz, isso que aconteceu está garantido? Ainda assim, a validade desse produto foi afetada, ou a integridade dele foi afetada? Se sim, a responsabilidade é nossa, nós temos que ressarcir o cliente. Pode ser uma situação que não, que a gente esteja coberta por essa estabilidade do produto e a gente possa reincorporar. Às vezes é uma excursão muito pequena, num período muito curto, que não afetou a integridade do produto. Então, de novo, é muito importante a responsabilidade, a transparência. Porque imagina, só quem sabe o que aconteceu com esse produto
sou eu. É a minha equipe. Sim. Então, eu tenho que ser um parceiro de confiança para o laboratório. E é muito importante que o laboratório... Por que é só o laboratório que sabe dizer? Por que eu não posso simplesmente pegar a bula e a bula está escrito lá assim, esse produto pode ficar 2 horas fora da temperatura e tudo bem? Por quê? Saiu do laboratório, veio para a RV. Vamos supor que não foi a RV que buscou lá, foi um parceiro. Que já teve um problema lá e não reportou. Aí já ficou o medicamento 1 hora fora da temperatura. Entrou na minha câmara fria, teve algum problema. Na minha câmara fria ele já ficou mais 1 hora. Opa, ele podia ficar 2 horas, ele já ficou 2 horas. Já atingiu. Então, é importante olhar a cadeia como um todo. Ter essa transparência dos parceiros, né? Para que o mesmo laboratório possa dizer, ok, aconteceu um desvio, mas eu posso assegurar a integridade deste medicamento. Então, o teu parceiro é muito fundamental, tanto para a gente, quando terceiriza, e aí é uma responsabilidade direta minha, quanto para a indústria, que tem que ter essa parceria. E a gente é muito rígido e muito transparente com relação a isso. É um segmento muito criterioso, né? Porque você está explicando aí que são vários elos, né? Se um quebrar e não for transparente, não ter essa confiança, o consumidor final ali, o paciente, ele pode estar sendo prejudicado, né? Então, é uma responsabilidade enorme. Exato. E a gente vê, às vezes, assim, não adianta só a farmácia te entregar na temperatura, só lá na ponta. Sim. Porque se tudo que aconteceu no meio do caminho interfere muito. Eu costumo brincar dizendo que, infelizmente, o medicamento não é igual ao ovo. Sim. Eu falei do iogurte, mas tem o ovo. Ninguém consome um ovo podre. Ninguém consegue comer um ovo podre. Isso era a nossa próxima pergunta, que você explicou sobre a rastreabilidade, a gente tem mecanismos para entender se essa temperatura saiu ou não, mas é isso que eu ia te perguntar. O cidadão, quando é em casa, quando eu sei, como eu consigo identificar que isso aqui não tá bom pro consumo, porque é medicamento, é muito diferente, né, do iogurte e tal. Acho que esse é o grande desafio, né? Eu falo que se a gente fosse transportar iogurte, produto perecível, assim, é mais fácil. Sim. Ovo, né? Enfim. Alguns sinais, algumas coisas são indícios de que houve um problema na cadeia de frio deste produto, desse medicamento. Normalmente só perceptível a olhos muito bem treinados. Então, por exemplo, vacina. Algumas vacinas, elas precipitam. Então, ela tem que ser um líquido transparente, translúcido, né? E aí, se ela ficar fora da temperatura, ela forma uns cristalzinhos. Mas, gente, na correria do posto, às vezes vai passar. E outra, tem que ser alguém que realmente é muito experiente naquilo, porque elas pegam, às vezes elas olham assim contra a luz, normalmente as enfermeiras fazem isso quando a gente vai tomar a vacina, elas olham contra a luz ali, então você consegue ver, não são todas. Sim. Alguns comprimidos, quando são brancos, se eles ficarem expostos, o pessoal adora guardar comprimido no carro, né? Aí, às vezes, ele fica amarelo. Se ele tá amarelo, a gente já não deve tomar, porque provavelmente ele ficou exposto a uma temperatura. Aí tem aquele, sei lá, às vezes tem aquele cremezinho que você usa todos os dias e quando você passou a primeira vez, quando chegou da farmácia, ele era bem lisinho, não tinha nada. Um dia você vai passar... Ele tá com grânulozinhos, assim, você vai passar, você sente assim, parece que ele tem uma areinha. Pode ser que ele já não esteja mais bom para o uso. Às vezes é alguma coisa que você que você já está acostumado a usar no seu dia a dia e ele é meio, parece um óleozinho, e aí ele já não está mais com cara de um óleozinho, está parecendo mais um líquido. Pode ser um indício de que ele ficou fora da temperatura. Mas são sinais muito, né, uma pomada. Às vezes você vai pegar a pomada, ela tá meio molenga, assim, não vamos usar. Mas são coisas muito tênues. Na maioria das vezes a gente acaba, infelizmente, consumindo, e muitas vezes a gente, como é do ramo, a gente olha e fala assim, isso aqui não tá legal, e a maioria das pessoas acaba consumindo. Então, por isso que é muito importante você sempre comprar de uma fonte segura, comprar numa farmácia que você conheça, que tem procedência, comprar de um laboratório também que você conhece, não é o laboratório da esquina. E em casa, também tomar todos os cuidados, né? Não guardar no banheiro, que é o lugar mais quente e úmido da casa, não deixar no porta-malas do carro, não deixar no bolso da calça, enfim. Tenta deixar num lugarzinho mais fresco em casa, mais protegidinho. E foi tomar, na dúvida,
tem qualquer alteração, não tome. Outra coisa que o cidadão, assim, a gente comum faz, e eu já ouvi falar que também guarda no banheiro, né? Também não pode, né? A caixinha de remédio no banheiro, né? É o pior lugar do mundo para se guardar medicamento. Tudo que medicamento odeia, calor e umidade. Sim. O lugar mais quente, mais úmido de casa é o banheiro. Pelo menos o meu banho é lá, né, uns 40 graus, fervendo. Aquele que você, né, você sai, tá tudo embaçado. O remédio já saiu correndo nisso. Sim. Então, é sempre põe numa caixinha, num lugar mais fresquinho de casa, mais protegido, que vai ser o melhor lugar. E aí a gente falou aqui, você comentou sobre essa segurança da parceria. A gente tem ultimamente escutado muito por conta das canetas emagrecedoras e tal, esse comércio muito paralelo, né? De que se compra isso de internet, você não sabe. E é um risco real para a saúde da população, né? Isso é uma coisa que tem preocupado muito a gente ultimamente. Sim. A gente ouve relato de gente que está trazendo isso aderido no corpo. Meu Deus, pensa, a própria quentura do corpo, a temperatura, né? O corpo humano, ele tá em torno de 36 Fora graus. já. Né? Aí você grudou alguma coisa no seu corpo, já era, né? Outro dia me mostraram um vídeo de uma pessoa que estava numa loja no Paraguai, e aí tinha lá todas as canetinhas, e ela abria aquela geladeira, todo mundo abria aquela geladeira e pegava o que queria, quer dizer, a minha mão já tá quente, eu já abri e fechei aquilo várias vezes, e aí trazia, então, gente, é saúde da gente, não dá para brincar. É aquela máxima, se tá muito barato, desconfie. Um pouquinho barato, uma promoção, alguma coisa, tudo bem, mas se o preço é 100, você achar por 50, desconfie. Algo errado tem. Sim. Essa estrutura toda que nós falamos custa. Com certeza. E não tem milagre, né? Se tá muito mais barato, o problema não é a questão, porque está produzido no Paraguai, ele é produzido diferente daqui. Talvez nem seja, né? Não posso dizer que a produção, que a fábrica lá fez diferente. Talvez ela até tenha feito... Siga esses protocolos também. Protocolos, ainda que a Anvisa não tenha aprovado nenhuma, né? Mas a questão saiu do laboratório, eu transportei isso de qualquer jeito. A gente vê apreensão de caneta no caminhão, escondido no pneu, dentro dali do compartimento. É igual droga, Sim. Né? Escondido ali no compartimento do carro. Saiu da temperatura. Mesmo que quando ele entregar para você na sua casa, venha numa caixinha de isopor com gelinho linda. Já perdeu essa validade. Já perdeu essa validade. Então, a gente ouve muita gente falando assim, eu tava tomando, não emagreci. Será que não emagreceu por isso? Porque você comprou um produto que já estava fora? Outra coisa que eu acho que a gente tem que ficar muito atento também. Tô tomando, de repente, por algum motivo, tem realmente uma questão de reação adversa, Sim. normal do produto, mesmo um produto bom. Eu comecei a tomar, comecei a passar mal. Tá bom, não vou vender pro meu amigo. Será que eu armazenei certo? Né? Será que esse... Para repassar isso para o terceiro ainda? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que é um avanço enorme. Tá revolucionando, não Sim. sou contra de maneira alguma, acho que é um negócio que, né, mudou a vida de todo mundo. Mudou o cenário da saúde, né? Tem vários estudos. Sim, mas tem que tomar muito cuidado. Essa caneta que vem do Paraguai, se você conseguir garantir que ela veio da forma correta, o que é muito difícil, porque quem trouxe... Imagina, a RV tá levando um produto, né, que a gente estava falando agora há pouco. No meio do caminho, quebrou uma caixa. Eu sou uma empresa séria, idônea, eu vou assumir o prejuízo. Sim. E não vou colocar aquilo, vou mandar aquele produto pro laboratório, vou incinerar. Se eu, Adriana, meu CPF, vou lá buscar a canetinha, investi, peguei meu dinheiro lá, fui lá, peguei minhas férias, fui lá e comprei e trouxe. Aí no meio do caminho aconteceu alguma coisa, eu vou perder o meu dinheiro? Será que eu vou ter essa idoneidade de falar, não vou vender isso? Você não vai saber que tá ruim. Sim. Então, será que eu vou fazer isso? Então, acho que a gente tem que se perguntar. É a nossa saúde que tá em jogo. Né? Então, tomar muito cuidado onde compra, de quem compra, a procedência. Isso
para tudo. Sim. Saúde exige especialistas, Saúde né? exige especialistas. E você falou do avanço também desse tipo de medicamento, né? Com a biotecnologia. Como que a RV tem se preparado? Ela já é, né? A trajetória dela é pautada na cadeia do frio, mas o que a gente tem feito como organização para suprir essa demanda de forma criteriosa, responsável, para dar suporte para a saúde? Bom, além das questões mais clássicas, né, Sim. que é investir em estrutura mesmo, né, a gente tem toda uma estrutura que permite que o medicamento, ele, desde o caminhão até a câmara fria, ele não passe por nenhuma variação de temperatura. Então, a gente tem a doca climatizada, a gente tem a anticâmara climatizada. Então, é muito comum você até você chegar na câmara fria, normalmente ela fica no fundo do armazém, porque é um lugar mais tranquilo. Ela passa por todo o armazém para depois chegar lá. Não, a gente não tem isso, né? A gente investiu bastante em tecnologia nesse sentido e em infraestrutura. E a gente tem muita parceria também na questão de caixas e né, produtos os mais modernos possíveis para que você consiga proteger esse produto quando ele estiver lá no aeroporto, esperando para ser carregado no avião ou descarregado, para que não tenha variação. Na lancha, né, para ser entregue. Na lancha, para ser entregue. E a gente investiu muito na questão do monitoramento também. Então, hoje é fundamental que a gente não fique às cegas. Então, você usar hoje um equipamento que, quando chega lá na ponta, eu já sei como é que está essa temperatura, e que no meio do caminho eu já vou acompanhando em tempo real, e eu posso ligar para o motorista e falar, olha, a temperatura no seu baú está começando a subir. Dá uma olhada se tem alguma coisa, e antes de subir eu já direciono ele para algum ponto onde a gente possa fazer uma troca, eventualmente trocar de veículo se for necessário. Isso é fundamental. Então, a gente tem investido muito em capacitação e tecnologia. Basicamente isso, para que a gente monitore essa carga durante todo o caminho, para que a gente saiba o que está acontecendo. Um olhar bem mais preventivo, né? Com a tecnologia e as inteligências dando respaldo para que a gente possa agir antes de acontecer. Exatamente. Isso assegura uma qualidade e agilidade, né? Porque eu deixo aqui, né? Sempre lembrando que mesmo com esse protocolo, o que não chega vai faltar para alguém, né? Exato. A nosso trabalho hoje é muito mais de o que eu vou fazer, tudo que eu vou fazer para não deixar acontecer. Sim. E para quando tiver próximo de acontecer ou numa tendência de acontecer, eu já agir antes, do que deixar excursionar. Porque uma vez que excursionou, quando eu falo excursionar, é sair do range da temperatura, né? Uma vez que saiu fora da temperatura, pode ser que eu perca aquele produto. E aí é todo o esforço de vacina, por exemplo, né? Eu me lembro que quando teve a Covid, né? Que acho que a gente aprendeu muito com a Covid. Sim. Era uma época muito tensa. E a gente esperando a vacinação do primeiro lote, primeiro lote. E aí eu me lembro da gente, eu estava em casa assistindo toda aquela questão, todo mundo ali para vacinar. Foi aqui em Guarulhos, inclusive, né? A primeira, eu acho. Foi no HC. No HC São Paulo. Sim. E aí todo mundo ali naquela coisa tal, e passando na TV aberta, e a caixinha de vacina lá esperando, né? E aí eles deram um zoom, e aí no controlador da caixinha mostrava assim a temperatura 7,9. E eu assim, em pânico, eu falava, meu Deus do céu, se às 8 da manhã já tá 7,9, essa caixa não vai durar. Então, assim, é uma coisa constante, assim, sim. A gente tá sempre preocupado, né, com isso. E todo o trabalho, né, ainda na época da Covid, quando chegou o IFA, né, o princípio ativo para fazer a vacina aqui no Brasil, de novo, mesmo cenário. Sábado à noite, todo mundo, até meu pai, que não sabe, não tem a menor ideia do que é vacina, da temperatura da vacina. Vacina ele sabe o que é, mas da temperatura da vacina, assistindo lá, e todo mundo, porque vai chegar. Todo mundo falava do IFA, sem nem saber o que era. E, de repente, está um caminhãozinho da RV lá para pegar esse Sim. IFA, que tinha que ser levado numa temperatura específica para a Fiocruz, para produzir a vacina. Então, quando você olha isso, você fala... E eu me lembro que meu chefe me ligou e falou assim, é nosso caminhão que está lá, preciso ficar preocupado? Não.
Pode ficar tranquilo. Então, isso pra gente é muito gostoso, é muito gratificante como profissional, né? E a gente armazenou muita vacina e a gente não teve nenhum problema. Então, é um trabalho constante para nessas situações a gente poder falar pro chefe, fica tranquilo. E quando a gente for tomar a vacina, a gente tem certeza que ela vai estar perfeita. Você não sabe, mas tem muito RV aí na sua casa, viu? Tem muito RV, tem um trabalho muito do nosso esforço da RV aí na sua caixinha de medicamentos. Adriana, pra gente encerrar aqui, você falou sobre muitas coisas e a importância também do olhar da gente em casa para tratar esse medicamento com o mesmo carinho, o mesmo cuidado e a mesma responsabilidade que toda essa cadeia faz. E aí eu queria que você deixasse aqui uma mensagem e uma instrução mesmo de forma educativa para a população nesse controle, nesse olhar. Você falou, olha, um olhar muito técnico. Passa para a gente esse mínimo aí para que a gente também tenha essa responsabilidade no que a gente está consumindo, né? Para tratar a nossa saúde, para prevenir ou até mesmo melhorar de alguma enfermidade. Antes de eu te responder, deixa eu só complementar uma coisa que você falou antes que eu achei muito interessante. Quando a gente fez uma vez uma conta, cerca de 60% da população brasileira recebe algo que passou pelas nossas mãos. Você tá vendo? Dados. Então, como a gente atende todos os estados, todos os estados indiretamente, mas a gente faz a logística de muitos estados, então muita coisa que você recebe na tua casa realmente passou pela nossa mão. Então, podem ficar tranquilos que vai chegar bem. Agora, com relação ao conselho, né? Eu acho que algumas coisas que a gente já falou. Se você perceber qualquer coisa diferente daquilo que você está habituado, se você é alguma coisa que você usa no dia a dia, não tome. Leva na farmácia de novo, tá amassada a caixinha, o blister tá rompido, você viu que toda vez que eu comprei esse comprimido ele era branco, agora ele tá rosado. Pode ser que seja só uma mudança de processo mesmo, que a indústria mudou alguma coisa, mas pode ser que não. Tá melado, o comprimido, o líquido era viscoso, tá muito aguado. Qualquer mudança, desconfie. E leve para o laboratório, entre em contato. Os laboratórios todos têm um serviço que se chama farmacovigilância, que é exatamente isso de dar o suporte, suporte e acompanhar. Segunda coisa, você usou o medicamento, o médico prescreveu 7, usa só 7, não vai usar 8, 9 até acabar a cartela. Sobrou, o medicamento que era seu não é o mesmo que a tua irmã gêmea vai precisar. Sobrou, doa no posto, leva para a farmácia, tem os locais de descarte, descarta no local correto. Acho que isso é uma coisa muito boa, porque se você deixa em qualquer lugar, você vai acabar usando. Se você joga no lixo comum ou joga no esgoto, vai acabar contaminando, né? Semana passada eu estava lendo que eles pegaram uma quantidade absurda de remédios tranquilizantes, calmantes, em tubarões. Lógico, gente, né? A gente joga no ralo, a gente consome muito, vai para lá. Então, tome muito cuidado com isso. E em casa, aqueles cuidados básicos, né? Não guarda no banheiro, porque o banheiro é quente, é úmido. Não deixa no carro. Evita levar, você vai precisar tomar no meio do dia, leva dentro da embalagenzinha. É muito comum aquelas caixinhas que são bonitinhas. Aí você tira tudo da embalagem. Gente, a indústria gastou uma fortuna para fazer aquela embalagem. Eu já tô toda errada. Eu corto ainda, depois não sei nem a validade para colocar na bolsa. Se você tiver que levar, leva só aquele que você vai precisar naquele dia. Não precisa levar muito, né? Eu acho que isso é o fundamental. Assim, muito cuidado. E principalmente, cuidado de onde você compra. Compra de uma farmácia idônea. Chegou na farmácia... Não tem problema nenhum questionar também. A farmacêutico é o chato, que chega na farmácia e fala, fulano, mas tá batendo sol aqui no remédio. Então, assim, eu já entro na farmácia lá de casa, o pessoal já me olha meio assim. Então, assim, muito cuidado. É a tua saúde. Então, compre de quem você sabe, armazene do jeito mais seguro. Percebeu que tem alguma coisa que está um pouquinho diferente? Pergunta para alguém. Leva na farmácia, mostra para o balconista, questiona, pergunta. Pede para falar com o farmacêutico. Toda farmácia tem um farmacêutico. Sim. Então, eu acho que é isso. É cuidar, lembrar que é a saúde da gente, né? E, principalmente, muito cuidado com essas canetas que vêm de qualquer lugar. Compra a caneta lá na farmácia. Mas é cara. É a tua saúde. Não vale mais que isso? Com certeza. E vai contratar um serviço?
né? Se você é distribuidora ou é da indústria, contrate um parceiro que seja honesto, que seja idôneo. Não contrate só porque o Zé da Esquina é mais barato. Avalie, tente conhecer, faça auditoria, entenda aquele parceiro, tenha realmente parceria, que eu acho que isso faz toda a diferença. Adriana, foi uma aula aqui, muito obrigada, e que você volte das próximas vezes, tem outros assuntos, esse que você falou mesmo, que o descarte do remédio também é uma informação muito importante, que a gente ainda não tem muito conhecimento e acaba por ausência fazendo errado, mas muito obrigada. Eu que agradeço, se deixar eu fico aqui a tarde inteira falando disso, eu adoro, acho que é super importante, e contem comigo sempre que precisar. Obrigada. Você que seguiu até aqui, acompanhou, deixa o seu comentário, compartilha para quem usa insulina, para quem tá nesse processo da caneta emagrecedora. Um alerta importante aqui da RV, a RV atua apenas no território nacional, então toda essa informação que a Adriana passou, todo esse cuidado, a gente garante para os nossos clientes, mas a gente atualmente não atua com mercados internacionais, né? A gente não vai até outros países para trazer esses medicamentos, isso é feito só de forma legal dentro do território nacional, através de contratos com indústrias farmacêuticas, secretarias de saúde, então fique alerta, né? Podem estar usando o nome devido da RV Ínmula aí na propagação desse comércio de canetas, então duvide, como a Adriana falou, especialista nisso, responsável por toda a qualidade da RV diariamente. Tá muito barato, você não sabe de quem, não é de um ponto de venda oficial, uma rede de farmácia, uma drogaria. Duvide, é a sua saúde que está em risco, é a sua saúde que está em jogo, então conte somente com especialistas. Até o próximo episódio, obrigada!